Uma boa noite a todos e a todas, uma boa noite confrades, uma boa noite confreiras, uma boa noite aos inscritos no canal, uma boa noite aos não inscritos no canal. E eu peço que, se você não for inscrito, se inscreva. Este é o nosso programa Ensaios Potiguares. É o primeiro programa, é o programa de estreia. Será apresentado por mim e será sobre literatura. Neste programa, nós iremos debater, nós iremos conversar sobre obras de autores potiguares, autores modernos, contemporâneos da literatura potiguar. Na estreia, nós iremos conversar sobre este livro aqui, O Baú de Filomena, da autora Teresa Custódio. Esse aqui é o meu exemplar, que está um pouco detonadozinho por conta de minha gatinha Lisa. Eu não vi, mas eu sei que foi ela. E o nosso programa Ensaios Potiguares será um programa quinzenal. O próximo será no dia 30 de maio, após isso, dia 15 de junho e dia 30 de junho. Os próximos autores serão Marcos Campos, João Andrade e Kalina Paiva, fechando então esta primeira temporada de Ensaios Potiguares. Na segunda temporada, nós teremos, até o momento, Franklin Jorge, Paulo Augusto e Paulo Caldas Neto. Ainda falta decidir um quarto escritor, que eu ainda não decidi. Então, vamos à vinheta deste programa aqui. Então, eu quero agradecer a Teresa Custódio pela excelente literatura que ela me forneceu. É maravilhoso quando encontramos autores e autoras que conseguem satisfazer o nosso espírito e também a nossa ânsia, o nosso desejo de uma boa literatura. Porque uma boa literatura, quando você a consome, é como uma boa gastronomia. Tem tudo a ver. Literatura e gastronomia. Então, eu agradeço muito a essa cozinha maravilhosa da senhora confreira Teresa Custódio. Muito obrigado. E a comparação entre gastronomia e literatura não é minha. Ela já foi feita por Nietzsche, ela já foi feita por Wagner, ela já foi feita por Baudelaire. Baudelaire dizia que o primeiro pré-requisito para um homem ou uma mulher serem bons escritores é exatamente uma boa alimentação. E eu pego essa boa alimentação não apenas literalmente, né? O ato de você realmente se alimentar, tomar o café da manhã, o almoço, lanche, janta, etc. Mas também o fato de você ler outros autores, bons autores. Quando você lê bons autores, você está se fartando desses autores, do que eles têm para oferecer a cada um de nós. Eu agradeço então a Teresa Custódio, usando até mesmo uma palavra que eu aprendi a usar e achei muito comovente com Kalina Paiva. Eu agradeço a Teresa Custódio por essa partilha, porque é um ato de partilha, o ato de você
transcrever a sua alma em um livro e entregar para o mundo apreciar, para elogiar ou até mesmo para jogar pedras. Então, este livro aqui causou-me grande surpresa. Antes de começarmos a falar sobre ele, vamos a uma pequena biografia de sua autora, Teresa Custódio. Biografia esta retirada de seu site. Graduada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, professora aposentada do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN, Teresa Custódio de Queiroz nasceu em 5 de maio de 1952, em Senador Pompeu, no Ceará, Brasil, filha de Aldísio Vieira do Nascimento e de Elvira Custódio do Nascimento. Fez o curso primário no Colégio Cristo Redentor e Nossa Senhora das Dores, em Senador Pompeu, e mudou-se para Fortaleza, onde terminou o segundo grau no Liceu do Ceará em 1970. Cursou por 3 anos a Faculdade de Direito na Universidade Federal do Ceará, UFCE. Casou-se em 1974 e foi morar no Rio de Janeiro. Voltou para o Nordeste e terminou em 1980 o curso de Letras na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Especializou-se em artes cênicas e línguas estrangeiras, inglês, UFRN, espanhol, Salamanca, Navarra, Espanha. Coordenou grupos de teatro e escreveu as peças Eu Prometo, em 1986. Vivendo e Desaprendendo, em 1987. Sorriso Negro, em 1988. Encenadas por alunos de escolas públicas do segundo grau. Alicerçou-se lendo Dostoiévski, Steinbeck, Rez, Saramago, Eça de Queiroz, Isabel Allende, Jane Austen, Philip Roth, Fernando Pessoa, Machado de Assis e Jorge Amado. Atualmente anda lendo Agualusa, Svetlana, Murakami, Chimamanda e Hugo Mãe. Em 2016, escreveu seu primeiro romance dramático, O Bálsamo, mesclando ficção e realidade pela editora Chiado, de Portugal, o qual foi duplamente premiado. Em 2017, recebeu o prêmio Permínio Asfora, da diretoria da União Brasileira de Escritores, UBE, Rio de Janeiro, e em 2008 o troféu Literatura na categoria Romance pela ZL Editora do Rio de Janeiro. Em abril de 2017, como trovadora, foi premiada em primeiro lugar pela União Brasileira de Trovadores de Juiz de Fora, Minas Gerais. Em 2018 lançou o livro infantil bilíngue em quadras A Vida Colorida de Vitória, editora Caruá, do Ceará. Seu segundo romance, O Baú de Filomena, recebeu o primeiro lugar no primeiro edital de premiação e seleção de obras literárias 2019 da editora CJA, categoria novela, e segundo lugar no prêmio Maria Eugênia Montenegro de romance pela Fundação José Augusto 2020 pela Lei Aldir Blanc. A obra, que tem como pano de fundo o sertão central do Ceará. Para escrevê-la, releu José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Rodolfo Teófilo, Câmara Cascudo, Lira Neto, Ronaldo Corrêa, João Almino, Cincinato Neto e outros nordestinos que adoram falar de sua gente. Teresa Custódio é romancista, cordelista e trovadora. Foi presidente da União Brasileira de Escritores no biênio 2020 e 2021 e é membro também da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins, SPVA, do Rio Grande do Norte, da Acima, Itália, e Helvétia, da Suíça. Então esta é Teresa Custódio. Eu ouvi uma vez ela falando sobre o seu início na literatura, e ela fala que ela começou realmente a escrever de forma mais séria quando já estava aposentada. Eis um grande diferencial, porque
a literatura é como um bom vinho. Novamente, comparo agora, se eu comparei a literatura com gastronomia, agora comparo com o ato de degustar vinho. Quanto mais pensada, quanto mais preparada, quanto mais demorada, melhor. E é isso que nós temos aqui nesse livro, O Baú de Filomena. Nós temos um grande livro dessa grande escritora que é Teresa Custódio. O livro, ele possui a seguinte estrutura. A obra tem 159 páginas, divididas em duas partes. Cada parte recebe o nome do século em que se passa a ação, de forma que a primeira parte chama-se século XX e a segunda parte chama-se século XXI. Nessas duas partes são distribuídos 27 capítulos, sendo 14 capítulos na primeira parte e 13 capítulos na segunda parte. A ação ocorre principalmente em Braga, norte de Portugal, capítulos 1 e 2, em Recife, Pernambuco, capítulos 3, 4, 5 e parte do 6, em Fortaleza, Ceará, parte do capítulo 6, e a partir do capítulo 7, a ação toma lugar na fazenda Riacho Claro, município de Limoeiro do Norte, Ceará. Outras cidades, outros locais também são citados ao longo da obra. Os principais personagens da obra são Joaquim Vieira, comerciante de tecidos português, suas filhas, Maria da Conceição, Carmen e Catarina, Rubens Evangelista, marido de Carmen, Severino Ferreira, fazendeiro, seu filho Odilon, marido de Maria da Conceição, Rosário, filha de Maria da Conceição e Odilon, Valdemar, seu marido, Filomena, filha de Rosário e Valdemar, Jurema e seu marido Damião, servos da fazenda Riacho Claro, à época da administração de Valdemar e Filomena. Outros personagens que atuam ou são apenas citados incluem servos e servas na fazenda Riacho Claro, padres, cangaceiros, escritores, políticos, compositores, romeiros, motoristas, tios e amigas de Maria da Conceição. Sob certo aspecto, O Baú de Filomena é um livro que trata sobre a saga da família Vieira, ou seja, é um romance sobre a saga de uma família. Porém, diferente de outros livros que também tratam sobre a saga de famílias, por exemplo, os Buddenbrooks de Thomas Mann, aqui o livro é centrado inteiramente em personagens femininos. Os personagens masculinos são bastante subalternos aqui, com exceção do senhor Vieira, pai de Maria da Conceição, mas que mesmo assim morre logo no início do livro. Porém, ele tem uma magnitude tal que outros personagens masculinos não têm na obra. Nem os maridos de Maria da Conceição, ou Rosário, ou de Jurema, possuem a dimensão que em poucas linhas o senhor Vieira possui. Essa dimensão, ela é uma dimensão patriarcal e senhorial que a personagem Maria da Conceição absorve completamente. Embora ela seja uma personagem feminina, Maria da Conceição ela é uma mulher que reproduz muito do sistema patriarcal a qual ela foi criada lá em Portugal. Talvez por uma adoração ao pai, ou porque ela própria se sinta bem dentro dessa visão de mundo mais patriarcal. Ela chega a tal ponto de amor e de apego a essas tradições que ela constrói a mesma casa que ela morava em Portugal, ela constrói na fazenda Riacho Claro.
Maria da Conceição, ela é uma mulher senhorial. Ela é uma mulher que é afeita, que é muito próxima de tradições patriarcais, de tradições paternais. A sombra do pai em Maria da Conceição está sempre presente. Ela ama, acho que é o único homem que ela amou no livro inteiro é exatamente o pai. Ela tem um verdadeiro apreço, uma ligação muito forte com o Senhor Vieira. E uma das coisas que um romancista deve ter muito cuidado quando escreve um romance é justamente o seu personagem central. No caso do Baú de Filomena, temos duas personagens centrais. A Maria da Conceição e sua neta Filomena, na segunda parte. A construção de um personagem, ele pode ser feita de uma ou de duas maneiras. O autor pode simplesmente descrever a personagem, é a maneira mais vulgar, mais comum, ou ele pode jogar elementos no roteiro que não tem muita relação direta com a personagem, mas que, na verdade, faz parte direta da personagem. Isso é uma maneira mais refinada de construir uma personagem. E é assim que Teresa Custódio faz com Maria da Conceição. Teresa, ela constrói Maria da Conceição com amor, com muito cuidado, com muita delicadeza. Maria da Conceição não é apenas descrita objetivamente. Ela é descrita por elementos que estão ao seu redor. Ela é, sem dúvida alguma, na minha concepção, a principal e mais fascinante personagem desse livro. O brilho que ela tem, a sua neta Filomena não tem. Filomena tem um outro brilho, tem uma outra, mesmo porque tem uma outra vivência também, mas Maria da Conceição, ela foi construída por Teresa Custódio, como falei, com amor. Quando eu comecei a ler o livro, e duas coisas me chamaram a atenção. Eu notei que aquelas duas coisas fazem parte da alma da personagem Maria da Conceição. São o piano e a balada de Chopin. Sobre um certo aspecto, o comportamento de Maria da Conceição, ele está espelhado nos primeiros compassos da balada que a autora cita no livro, a balada número 1 em sol menor de Chopin. O comportamento de Maria da Conceição, algumas vezes, evidentemente que para a nossa sensibilidade hoje pode causar uma certa, talvez uma certa repugnância, digamos, né? Mas nós não podemos deixar de jeito nenhum de amar a construção literária belíssima que esta mulher tem nas mãos dessa outra mulher, que é a senhora Teresa Custódio. E, como eu falei, duas coisas marcam
Maria da Conceição. E isto é lindo demais. Você construir uma personagem não dizendo o que ela é ou o que ela deixou de ser, mas cercando ela de determinados objetos, de determinados objetos materiais ou imateriais, que acabam fazendo parte da personagem. Olha, quando eu vi isso na estrutura desse livro aqui, eu me encantei completamente. Foi quando foi revelado realmente a delicadeza da alma literária de Teresa Custódio. Esse gatinho que miou aí é neto. Eu não posso evitar. Vocês vão ouvir gatos e cachorros miando e latindo aqui no decorrer desse vídeo. É impossível evitá-los. Ainda há pouco mesmo, não sei se vocês perceberam, o vidro tremeu um pouco. Era justamente Renato que estava se coçando aqui atrás do notebook e fazendo tremer o celular aqui. Mas voltando aqui a esta joia, que é esta personagem, Maria da Conceição, esse encantamento que é essa mulher, que é a construção dela. Então, duas coisas marcam a personagem, não é? É o piano e a música de Chopin. Como eu falei, a Maria da Conceição, ela é uma personagem patriarcal e senhorial. Ela é uma personagem burguesa. Ela é uma personagem que ama o estilo de vida burguês, ama a sua classe social, que com certeza é a alta burguesia. Ela é filha da alta burguesia e se vê na ruína quando o pai morre, né? E por isso ela resolve casar imediatamente. Olha só como ela é prática. E ela quer se casar com um homem rico, evidentemente. Prática demais, objetiva, direta. Porém, ela tem uma subjetividade muito grande. E quando eu vi o casamento de Maria da Conceição com Odilon é um homem desprezível, um ignorante. Como eu falei, os homens nesse livro não são muita coisa. Então, mas Maria da Conceição, ela se passa a casar com um personagem como Odilon, por questões práticas mesmo de sobrevivência e de manter o status. Mas ela consegue o domínio. E Maria da Conceição, quando eu vi aquele casamento, eu me lembrei de uma cena do filme O Leopardo, de Visconti. Na cena, uma personagem que representa a alta burguesia em ascensão na Itália, vai casar-se com um aristocrata, porém o aristocrata falido, um aristocrata completamente decadente, como já estavam as aristocracias italianas da época. Então é sempre assim, né? Esses casamentos quase que mesmo arranjados para manter o status social, mudar para permanecer o mesmo lugar, a mesma situação, o mesmo status quo. Mudar para permanecer é uma das características maiores da burguesia. Ela sabe fazer bem isso aí. E Maria da Conceição encarna com uma perfeição esse lado burguês. E temos o piano e a música, a balada de Chopin. O piano, ele foi criado no século XVIII, substituindo o cravo. Bach, que é um compositor preferido também por Maria da Conceição. Maria da Conceição é uma mulher muito culta. Bach não gostava do piano. Ele considerava o piano um instrumento muito agressivo, muito violento, muito rude.
ao contrário do cravo, que ele amava. Porque o cravo, embora o piano e o teclado sejam parecidos, eles são completamente diferentes. O cravo, você toca de maneira bem delicada, né? Você dedilha as teclas do cravo e você produz o som assim. Já no piano não. O piano você não pode simplesmente dedilhar. Você tem que bater. Até mesmo as músicas mais suaves, as teclas são percutidas, são batidas. Você tem que bater nas teclas do piano para que a sonoridade seja produzida. E esse lado mais forte, mais agressivo do piano desagradou muito Johann Sebastian Bach, que sempre compôs música para cravo. Hoje nós ouvimos as sonatas para cravo de Bach no piano. Raramente escutamos realmente um instrumento a qual ela foi composta, que é o cravo. E a própria sonoridade do piano, nesse caso mais adocicada do que o cravo tem um som metálico, também não agradou também Bach. No entanto, Chopin amou o piano. A alma do piano é a música de Chopin, que é também o piano o instrumento burguês por excelência. O piano foi, durante o século XIX e início do século XX, a época de Maria da Conceição, um símbolo de status. Você ter um piano em casa não era qualquer um que podia ter. Apenas as famílias mais abastadas podiam ter um piano em casa. Era símbolo de status, do status burguês. Porque se a aristocracia tinha uma orquestra no palácio, o burguês, por mais rico que fosse, não podia ter uma orquestra, manter realmente uma orquestra, pelo menos não ainda naquele momento ainda de inícios de Revolução Industrial, século XIX, enfim. Então ele tinha um piano em casa, um piano que, devido às suas imensas oitavas, né, a sua imensa quantidade de oitavas, reproduzia, de certa maneira, uma orquestra inteira. Um piano a 4 mãos pode reproduzir o som de vários instrumentos. Não o timbre, mas a música. Que é evidente, o timbre não. A burguesia, à época, né, por mais abastada que fosse, ainda não podia ter ainda uma orquestra particular em casa, como a antiga aristocracia tinha. Sendo assim, ela escolheu o piano, um instrumento enorme, imponente, para simbolizar seu status cultural ante empregados, ante amigos que iam visitar as mansões. O piano é um símbolo de status. Quando Maria da Conceição coloca o piano na sala, não é apenas por questões artísticas, é para marcar bem o lugar dela na sociedade. Ela é uma mulher culta e é uma mulher que tem status social elevado. Ela é rica, ela é burguesa e gosta e se identifica com isso, com todas as características de sua classe, inclusive o piano. E Chopin é a alma do piano. Dois grandes compositores do século XIX para piano são justamente Liszt e Chopin. Mas Liszt é muito explosivo, muito extrovertido. Chopin não. Chopin ele é mais intimista, ele é mais interiorizado, ele é mais pleno de certas espiritualidades, de certas subjetividades que Liszt não tem. E Bach e Chopin são os compositores principais do gosto de Maria da Conceição. Sobretudo Chopin, e ela toca muito a música que é a balada número 1 em Sol maior, Opus 23 de Chopin, que é essa música aqui. Que Maria da Conceição toca em seu piano. Porém, até mesmo a marca do piano
é símbolo do status de Maria da Conceição e de como ela se projeta. Porque o piano de Maria da Conceição é nada mais nada menos do que um Steinway. Essa fábrica de pianos, fundada em 1853 pelo alemão Heinrich Steinweg, quando ele mudou-se para Nova York e mudou o sobrenome para Steinway, é simplesmente a marca mais cara de pianos do mundo. Se um piano já é caro, o Steinway é ainda mais caro. Se são poucas as famílias que podem ter piano em casa, dentro desse número, ainda mais reduzido é o número de famílias que podem ter um Steinway. O Steinway é a elite do piano. Imagine então que é a elite da música. E é esse piano, nada mais, nada menos, o piano de Maria da Conceição. Isso também fala da personagem e de sua família. Um Steinway mais caro, o modelo mais caro, que deve ser esse, o de Maria da Conceição, ele mede cerca de 3 metros de comprimento. É maior do que a sala de muitas pessoas. Imagine um instrumento de 3 metros, do teclado até o final da cauda, com 3 metros, com quase 3 metros de diâmetro. Não é apenas pela arte, é pelo status também. E a música é exatamente essa aqui, a balada número 1 em Sol menor de Chopin. Então, aqui nós temos os primeiros 14 compassos da balada número 1 em Sol menor de Frédéric Chopin, opus 23. Ela começa com uma introdução marcada lento, que dura 7 compassos, após o que vem o primeiro tema marcado moderato, no 8º compasso. Ela se inicia com esse intervalo aqui de sexta em mínimas e prossegue em colcheias até que por fim a introdução termina forte nessas figuras mais longas aqui, que são as semibreves. Note isso aqui. Em 4 compassos nós temos, olha as dinâmicas, forte e pesante. Porém, Chopin vai diminuindo a expressão, a dinâmica, até que por fim, no 4º compasso, está marcado P. P significa piano, ou seja, suave. Então, em 4 compassos, Chopin desenvolve uma dinâmica que vai do forte até o suave. E quando ele começa a melodia aqui no 8º compasso, já uma preparação, não é? Essa suavidade,
Novamente ele repete aqui, suave e dolce, ou seja, doce, delicado. Então, a personalidade de Maria da Conceição, ela está nessa música aqui. Não é à toa que Teresa Custódio escolheu essa música para ser a música de Maria da Conceição. Teresa desenhou a personalidade de Maria da Conceição nos compassos dessa música. Vamos lá aos 3 aspectos da personalidade de Maria da Conceição que estão presentes nessa música e que podem ser vistos em muitas partes do livro. Eu vou primeiro mostrá-los aqui e depois vou dar o exemplo no livro. Muito bem. Então, no primeiro compasso temos o forte pesante, isso aqui. Essa é a Maria da Conceição patriarcal, objetiva, uma mulher que não mede nenhum esforço para preservar o seu estilo de vida, o seu status e as suas crenças também. Isso é importante. Há um momento no livro, que é o que eu vou usar como exemplo para esse intervalo aqui, que eu achei chocante. A continuação, esse diminuindo até a suavidade do P, o piano, né? Piano suave em italiano, é a Maria da Conceição que pondera. A Maria da Conceição que analisa. Maria da Conceição não é uma personagem de uma naturalidade expressiva. Ela faz questão de ser ponderada, ela faz questão de pensar as coisas em seus mínimos detalhezinhos. Esse é mais um dos fascínios da personagem. Então, temos um outro lado, né, no 8º compasso, de Maria da Conceição, essa melodia aqui. O primeiro tema da balada, que é realmente de uma docilidade mesmo, de uma suavidade, que parece mesmo uma sala de estar burguesa. É muito linda. Essa é a Maria da Conceição, ainda tradicionalista como esta aqui, né? Porém, com um lado mais dócil, para a época, não me interpretem mal, feminino. É o lado filha de Maria da Conceição. É o amor que ela sente pelo pai. Não é fascinante como Teresa constrói a personagem? Ela constrói de maneira social e psicológica, usando esses elementos, o piano e a música. Isso é um refinamento literário que muitos escritores, infelizmente, não têm, não possuem. Maravilhosa, não é? A maneira como Teresa espalha a personagem Maria da Conceição na partitura de Chopin. Quando
literato resolve pôr música na sua obra, ele tem que ter realmente esse cuidado. A música não pode ser qualquer música. E não estou falando qualquer música no sentido de ser música clássica ou popular, mas tem que ser realmente uma música que expresse com toda a certeza, com toda a exatidão, o que o literato, o que o escritor ou a escritora quer com aquele personagem. E, a princípio, quando eu li, pela primeira vez o Baú de Filomena, que eu encontrei a citação à balada número 1 em Sol menor, opus 23 de Chopin, eu não vi muita coisa ainda. Agora, quando Teresa começou a repetir essa balada na obra, aí é outra coisa. Então eu vi que aquela música não estava ali por acaso, não era apenas para dizer que era a música preferida de Maria da Conceição. É Maria da Conceição. Aquela música fazia parte então da construção mais interior, mais íntima da personagem. E eu voltei então à leitura da obra. Porém, voltei à leitura da obra tendo ouvido antes a balada, porque eu ainda não conhecia a balada. Quem me apresentou, portanto, a balada foi Teresa. Eu então procurei pela obra e foi quase como uma fotografia. A música realmente falava da personagem e em vários momentos após isso eu não pude deixar de notar que a música estava na personagem e a personagem estava na música. Então, é o tipo da coisa. Para você ter uma compreensão maior dessa personagem, você tem que ouvir essa música e entender essa música dentro da escrita de Teresa e entender a escrita de Teresa dentro da partitura da música. É um intercâmbio. E foi algo maravilhoso, né? De se fazer. Esse encontro da literatura com a música nas mãos de uma escritora como Teresa é sempre uma delícia de se sentir, de se ler. É um prazer muito grande. É uma elevação estética que se produz, uma relação de compreensão maior que se produz entre o leitor e a personagem através dessa sensibilidade, desse fio que é proposto pela escritora ou pelo escritor. Mas vamos então aos exemplos, como falei. A vontade que temos é de falar mais sobre essa personagem, sobre essa relação dela com Chopin, que faz parte de sua personalidade, mas o vídeo infelizmente ficaria muito longo. Então vamos aqui à partitura e ao livro. Então, estou aqui com o livro em mãos. Se nós abrirmos na página 26, na página 25, no último parágrafo, nós lemos: nos passeios pelo centro da cidade, Maria da Conceição percebeu que Deusdedit não se benzia quando passava em frente às igrejas. Tampouco demonstrava interesse em entrar para rezar. Desconfiada, questionou-a. Deusdedit declarou-se não católica e adepta do candomblé. A partir dessa revelação, a portuguesa cortou a amizade com a sua acompanhante.
Essa é Maria da Conceição. Implacável, afeita a todas as tradições portuguesas. O corpo de Maria da Conceição é marcado por essas tradições e ela ama essas tradições ao ponto de, caso encontre uma voz tão dissonante quanto a de Deusdedit, cortar de vez a amizade com a antiga amiga. Para nós hoje isso é chocante, não é que ocorra? Não deixa de ser atormentada esse comportamento de Maria da Conceição, sobretudo para os dias de hoje. Mas vejam a força, o peso e a agressividade desse acorde aqui. A partir dessa revelação, a portuguesa cortou a amizade com sua acompanhante. Pronto. Essa é Maria da Conceição. Não se enganem. Ela tem um aspecto terrível. E os compassos seguintes, como falei, são das meditações de Maria da Conceição, de seus planos. E se nós percebermos na obra de Teresa, muitos dos planos de Maria da Conceição, eles não dão certo. Por exemplo, quando ela quer casar com Rubens Evangelista, mesmo o casamento dela com Odilon, ela faz, como percebemos, a contragosto. Então, esse pensamento, esses planos de Maria da Conceição, eles sempre têm um desvio, eles sempre têm uma nota desviante, eles sempre têm um motivo de inflexão, de mudança de rumo, mas ela, com sua força, ela sabe se adaptar. Ela é, sem dúvida nenhuma, uma mulher de fibra. E esses pontos de inflexão, como por exemplo agora a questão de Rubens Evangelista, porque ela quer casar com Rubens Evangelista, não é? Mas não casa, assim como outros planos dela que não são frustrados, mas que são feitos a contragosto, mas que mesmo assim ela se adapta a eles e tem sua vitória. Essas inflexões, essas mudanças de rumo, esses desvios, também estão na partitura. Percebam aqui uma coisa. Olha isso aqui. Essa nota aqui, qual é? É a nota Lá. Aqui nós temos a clave de Fá. Vamos aqui para baixo, que é a mesma clave. Temos a clave de Fá. Aqui nós temos a nota Si, o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, nessa linha aqui, o Sol aqui, e na última linha do pentagrama, na clave de Fá, é a nota Lá. Então aqui nós temos um Lá. Porém, esse Lá aqui, da maneira como ele se apresenta aqui, não era para ele estar aqui. Por quê? Porque a tonalidade da peça é em Sol menor. E Sol menor só tem duas notas bemolizadas, que é a nota Si e a nota Mi. A nota Lá com o Bzinho aqui, ó, ao lado, significando que é Lá bemol, não existe na tonalidade de Sol menor. Ela é uma nota estranha. Essa nota aqui, ó, bemolizada, é uma nota completamente estranha à tonalidade de Sol menor. Para ela ser correta, digamos, da maneira clássica correta, esse B aqui de bemol não deveria estar aqui. Teria que ser o Lá natural, e não o Lá
bemolizado, não o lá bemol. E isso aqui é uma perturbação na música. Os bemóis e os sustenidos, no entendimento corrente, são tons, são notas que são desagradáveis, que provocam desvios na música, que geram outros caminhos, porque geram muita tensão na música. E se pegarmos se pegarmos a partir daqui, como falei, até aqui, nós vamos perceber que há muitos bemóis estranhos à música, muitos desvios, muitas tensões. Isso é Maria da Conceição também. Ela pensa, ela quer, ela tem um caminho, porém quase sempre esse caminho é marcado por desvios, por notas estranhas, por amizades que ela tenha, inclusive, até que romper, apenas porque a amiga não é de sua própria religião. Homens que ela tem que suportar para manter o seu status. Odilon, ele é isso aqui. Essa nota desviante em Maria da Conceição, mas que ela tem que engolir, faz parte da partitura, faz parte dela, e é através disso que, mesmo assim, mesmo tendo que enfrentar esses desvios, esses reveses, essas alterações de caminho em seu pensamento, mesmo assim, ela se mantém mesmo assim, ela permanece. Mas olha o nível dessa introspecção dessa mulher. Tendo que vencer dentro de uma sociedade que é patriarcal, ela vence se adaptando, ela não vence lutando contra. Ela vence se adaptando às tradições. E eu nem digo que sejam adaptações muito severas, posto que ela, de certa maneira, ela reproduz, ela é uma sombra do pai, devido ao seu amor pelo pai. Esses momentos aqui de Maria da Conceição ocorrem dentro da obra quando ela deseja ser mãe, quando ela reproduz seu estilo de vida português aqui no Brasil. Então agora nós passamos às considerações finais sobre o romance e também alguns pontos um tanto quanto controversos. O romance ele tem outras personagens principais, além de Maria da Conceição. São todas mulheres. Rosário, filha de Maria da Conceição, Filomena, filha de Rosário, e Jurema, uma índia tapuia. No início do vídeo eu falei que o romance ele tem como base Maria da Conceição e Filomena. Não é bem assim. Na verdade, as bases são Maria da Conceição e Jurema, de certa maneira. Filomena é uma personagem bastante apagada no decorrer da segunda parte, que é quando ela realmente surge, quando ela pode ter um desenvolvimento maior. Rosário, ela está entre Maria da Conceição e Filomena, porém o desenvolvimento dela é muito curto.
porém é maior do que o de Filomena. Rosário, ela é uma mulher desde sempre, desde a adolescência, bastante libertária, digamos. Ela tem uma liberdade sexual com o corpo muito grande e é também uma personagem trágica pelo que ocorre com a própria. E Filomena é essa personagem um pouco apagada. Não sabemos muito sobre ela, como sabemos até mesmo sobre Rosário. Filomena ela só vai falar no final, realmente, através de cartas que Jurema descobre no baú de Filomena, que é o baú já herdado de Maria da Conceição, lá de Portugal, quando ela veio para o Brasil. Esse baú, que é uma espécie de caixa de Pandora, aberto por Jurema, contém cartas. Nestas cartas são reveladas algumas situações, alguns fatos que ocorreram durante a trama, mas que ou foram escondidos ou não ficaram muito bem definidos. Porém, o que se vê nessas cartas, na verdade, é a visão de Filomena dos fatos. Um fato, evidentemente, é a visão de alguém sobre o fato, lógico. Então, nós temos que ter esse cuidado quando examinarmos, sobretudo, os finais das cartas de Filomena. Porque Filomena, bem benevolente, ela não cancela necessariamente suas antepassadas, Maria da Conceição e Rosário, ou mesmo Jurema, ou mesmo ela própria. O cancelamento que ela faz, se não pode levar o nome de cancelamento, mas pode levar o nome de perdão. Ela perdoa Maria da Conceição, ela perdoa Rosário, ela perdoa Jurema, ela perdoa a si própria. Então, Filomena, ela tem um senso de autoconsciência e de autocrítica imensos. E é uma personagem que carrega muito dos problemas existenciais, não só das mulheres, mas dos homens modernos. Sobretudo essa coisa de olhar o passado e perdoar as atitudes das pessoas que viveram no passado, perdoando porque se olha o passado com olhos de hoje. Então é assim que Filomena observa as pessoas. Mas se nós prestarmos atenção, Maria da Conceição ela não merece perdão porque ela não errou em nada. Muito menos Rosário também. O que Filomena vê como erro é a visão do nosso tempo de erro. Essa atitude de Filomena, que consiste em deixar sua herança para Jurema, que é uma tapuia, e Filomena é descendente de portugueses, é uma atitude não muito realista. Se pegarmos a história do baú de Filomena como uma espécie de história do povo brasileiro, já que há sim um fio condutor dentro do romance para isso aí, sobretudo quando o pai de Odilon fala para Odilon que ele pode manter relações sexuais com qualquer vagabunda que ele quiser, mas para casar tem que ser uma mulher branca, tem que ser uma mulher de estirpe, uma mulher de classe, de preferência, tem que ser uma mulher branca. Isto é o embranquecimento do povo brasileiro proposto no início do século XX por vários pensadores, vários filósofos, vários artistas também. Esse embranquecimento, que é o propósito do casamento por fim de Odilon com Maria da Conceição, além disso, há também esse problema do português doar a terra para o indígena.
não é? Quando Jurema recebe a herança, que é da família Vieira, por conta de Maria da Conceição, claro, se nós colocarmos para um estágio mais elevado, maior, de nação brasileira como um todo, teremos o português doando a terra do indígena para o indígena. Eu acho que isso gera alguns problemas também éticos e morais, que, como o romance termina, né, no capítulo 27, não são evidentemente desenvolvidos. Caberia um novo romance para que essa questão fosse bem desenvolvida, né? Esse problema que surge. Porque quando Teresa Custódio coloca isso, evidentemente esse problema surge, esse problema ético, histórico e social surge, né? O problema do embranquecimento do povo brasileiro e essa questão bastante romântica do português, do indígena, conquistar a terra através de uma conquista falsa, através de uma doação do português. Se a terra é do indígena, então como fica o português doando a terra do indígena para o indígena? Então, eu vejo que Teresa Custódio tentou uma espécie de reconciliação, talvez, das três raças, né, que formam o nosso povo, mas essa conciliação se dá num plano muito romântico, não num plano realmente realista, que é o que a primeira parte do romance é. Então, o único ponto realmente negativo, menor do romance, é exatamente esse, né? Esse final, do ponto de vista sociológico, eu achei, é uma opinião minha, um tanto quanto insatisfatório e não realista. Então, chegamos ao final do nosso primeiro programa Ensaios Potiguares, com esta excelente obra da grande escritora Teresa Custódio, O Baú de Filomena. Foi um prazer comentar sobre esse livro, que vocês devem ler. Se ainda não leram, leiam. Se já leram, leiam novamente. É um livro que tem muitas matizes. Isso aqui é apenas um exemplo do que eu encontrei no livro. Se eu fosse falar tudo, o vídeo teria 2 horas, porque realmente é um livro que chama muitas temáticas interdisciplinares, e também é um livro literariamente muito bem escrito, com uma delicadeza e um refinamento de estilo de uma grande escritora, e que é o que a nossa Teresa Custódio é. Então, novamente, quero agradecer a Teresa por esse baú, por ter me encantado cada parágrafo de sua literatura. Muito obrigado. E no próximo programa nós teremos a obra poética de Marcos Campos. Até lá e uma boa noite.